Como vice-chefe de Ordo Favonius, Jin sempre cumpre com seus deveres, garantindo a paz na cidade. Apesar de não ter nenhum talento especial, passou por árduos treinamentos, impressionando com a sua diligência em proteger Mondstadt. A justa e rigorosa cavaleira de Dandelion, a grande mestre-intendente dos Cavaleiros de Favonius de Mondstadt. Como a grande mestre-intendente dos Cavaleiros de Favonius, Jin leva todas as suas responsabilidades e deveres a sério, independentemente de quão triviais as tarefas possam parecer a ela, como achar um gato perdido. Graças a isso, Jin frequentemente se cansa tentando cumprir pedidos dos moradores, muito para a preocupação dos outros. A devoção de Jin a seus deveres a faz ser apreciada por todos de Mondstadt, incluindo Diluc, apesar de sua inimizade com os cavaleiros. Ela sempre completa suas missões com elegância e sucesso, e não é facilmente intimidada. Sua devoção a seus deveres deriva de duas razões: sua educação quando criança e os ensinamentos de Varka. Embora ele sempre assuma seus deveres com leviandade, sua personalidade relaxada e indisciplinada contribuiu para o crescimento dela. Ela não mostra ressentimento com a atitude dele, em vez disso, promete garantir que a cidade seja mais próspera e acolhedora quando ele retornar. Sua ética de trabalho faz com que ela seja apreciada pelos cidadãos de Mondstadt, seus companheiros, e anotada por outras organizações. Embora ela prefira usar métodos pacíficos para resolver problemas, ela não hesitará em usar a força se necessário. Ela vê Vanessa como uma inspiração por causa de suas façanhas e como ela deixou um legado impressionante para trás. Quando Jin se sente confusa ou desanimada, ela frequentemente vai até a grande árvore na origem do vento. Jin tem um corpo alto e atlético e pele clara. Ela tem cabelo amarelo-ouro amarrado em um rabo de cavalo com um lenço azul marinho e olhos cinza-azulados. Nas orelhas, ela usa um par de brincos de cruz de ouro. Ela usa uma camisa sem alças branca, azul, preta e vermelha com um símbolo dourado e linhas, juntamente com um fraque longo e azul, um par de mangas brancas separadas, uma capa curta azul e dourada com um forro interno azul claro preso a um colarinho separado branco com forro preto, calça branca bordada com padrão de ouro e diamante e botas brancas de salto alto até o joelho com padrões dourados e saltos pretos. Ela também usa um par de luvas azuis. Sua arte a retrata empunhando uma espada de Favonius acendida, uma espada azul e prata com uma empunhadura de ouro no formato de uma asa de pássaro aberta, com uma gema azul celeste. Sua roupa tradicional, proteção reverente do vento, é descrita como uma roupa que manifesta a agilidade de um cavaleiro de Favonius. Seu traje de verão, sonho da brisa marinha, é descrito como leve e fresco, mas não menos elegante, e é considerado a escolha perfeita para uma viagem à beira-mar. Os cavaleiros de Favonius são os protetores de Mondstadt, as espadas e escudos desta cidade. Além de manter a paz e a segurança da cidade e as rotas de viagem contra a ameaça de monstros no deserto, a responsabilidade mais importante dos cavaleiros é manter a ordem em Mondstadt. Mondstadt é a cidade da liberdade, mas liberdade sem controle ou qualquer tipo de regra apenas atrai o caos e a ansiedade. Por esse motivo, Jin sempre se mantém diligente e assíduo o tempo todo, mantendo-se nos mais altos padrões. Como resultado, muitas vezes esgota sua cota mensal de café apenas nos primeiros dias do mês. A família Guinhildre é a mais antiga família de cavaleiros de Mondstadt, pois remonta o tempo da primeira epopeia. No entanto, uma linhagem tão longa leva consigo uma grande responsabilidade. Jin foi criada por sua mãe como sucessora do clã Guinhildre. Jian foi ensinada e treinada em tudo que uma cavaleira deveria conhecer e saber, desde disciplina, etiqueta, conduta, conhecimento de história e contos, até esgrima e aptidão física. Tudo foi feito para que Jin pudesse carregar o manto do clã Guinhildre e seu lema, para Mondstadt, como sempre. Há algum tempo, havia uma piada comumente contada nas tavernas: um Guinhildre aprende a dizer para Mondstadt, como sempre antes de aprender a dizer mamãe. Quando levantava a cabeça durante uma leitura e ao ver crianças de sua idade passando pela janela com cataventos na mão, a jovem Jin sabia muito bem o significado desse lema.
Agora, ao levantar a cabeça da pilha de documentos e ver o futuro de Mondstadt passando pela janela, a grande mestre intendente Jean não se arrepende do tempo gasto em cumprir esse lema. Você dá o seu melhor para fazer as coisas certas, sempre. A mestre Jean é extremamente confiável. Se você precisar de ajuda com alguma coisa, procure a Jean. Os habitantes de Mondstadt, desde civis a cavaleiros, todos confiam na Jean. Se alguém precisar de ajuda pelos motivos corretos, a Jean não hesitaria em prestar assistência. Desde discussões em mercados, problemas de relacionamento. Mesmo não sendo algo relacionado ao trabalho de uma cavaleira, a Jean sempre ficava muito feliz em ajudar sempre que podia. Para um cavaleiro, ajudar os necessitados é motivo suficiente. Para ela, as responsabilidades de um cavaleiro têm prioridade acima de seu papel como grande mestre intendente. Para ela, ajudar os necessitados de todas as maneiras possíveis era o melhor caminho. E assim também orienta seus colegas cavaleiros. Lisa, a bibliotecária, uma vez pediu a Jean para fazer uma pausa e aproveitar o chá da tarde. No entanto, para Jean, seu trabalho como cavaleira também tem importância. Lisa diz, a mestre Jean é muito confiável. Essa é a reputação que Jean tem em Mondstadt. A única queixa é não ter horas suficientes em um dia. Ela nunca consegue ajudar todos os necessitados, mesmo que deixe de dormir. A dedicação e o compromisso necessário para se tornar alguém confiável são inimagináveis. Dadas todas as contribuições de Jean, as pessoas às vezes esquecem que na verdade há um grande mestre acima dela. Isso não a incomoda de maneira alguma. Seu papel e título dentro dos Cavaleiros de Favonius não afetam nem um pouco sua ética de trabalho. Sua paixão, honestidade e meticulosidade vêm de duas coisas. Uma é sua educação e treinamento, que incutiram nela um espírito cavalheiresco desde muito jovem. A outra são os ensinamentos dedicados de Varka, o cavaleiro de espírito livre de Boreas e grande mestre dos Cavaleiros de Favonius, atualmente em expedição em uma cruzada. O efeito que o cavaleiro relaxado e indisciplinado de Boreas Varka teve no crescimento de Jean tem sido ótimo. Jean diz, grande mestre, leve seu trabalho a sério. Toda Mondstadt admira você. O grande mestre responde, bem, você é minha segunda em comando, então me ajudar é parte da descrição do seu trabalho. Dessa forma, posso me concentrar nas coisas realmente importantes, você não concorda? Ele é o cavaleiro de novas fronteiras e conquistas lendárias, enquanto ela é a cavaleira de manter a paz e a liberdade. Jean não se ressente de Varka. Talvez haja sabedoria em sua conduta. No entanto, o que Varka deixa de fazer cai sobre seus ombros, e cabe a ela fazer a coisa certa. Meio ano atrás, Varka liderou os cavaleiros de elite de Favonius em mais uma expedição longe de Mondstadt. Uma expedição, algo típico da natureza de Varka. Grande mestre diz, vou deixar as coisas aqui para você. Quero dizer, você basicamente faz meu trabalho há anos, de qualquer maneira. Jean responde, deixe comigo, grande mestre. Depois de ver o grande mestre, Jean sentou-se à janela e pensou consigo mesma. Eu vou lhe mostrar uma Mondstadt mais próspera, mais pacífica e mais gentil ao voltar. A grande árvore da origem do vento é onde o primeiro cavaleiro de Dandelion chegou ao fim de sua jornada. Ela era a Venessa, fundadora dos Cavaleiros de Favonius e restauradora de Mondstadt. Ela se despediu da cidade que jurou proteger, deixando para trás sua lenda. Depois de séculos desfrutando da felicidade do vento milenar, esse broto de árvore se transformou em uma árvore imponente. Jean recebeu o título de Cavaleira de Dandelion aos 15 anos. O título de Cavaleira de Dandelion também é conhecido como Cavaleira Dente de Leão. Passado por gerações de cavaleiros, o título é concedido apenas aos mais ilustres. No dia em que recebeu o título, Jean se desculpou pelas celebrações que se seguiram à cerimônia da conferência. Como se seguisse os passos de sua heroína de infância. Ela foi e ficou diante da grande árvore. O título de Cavaleira de Dandelion simboliza o legado de resistência e benevolência de Venessa. Então, como Jean pensou,
alguém como ela poderia ser digno desse título honorável? Mais de um milênio se passou desde a restauração de Mondstadt. Será que ela realmente tinha o que seria necessário para continuar a proteger essa antiga e orgulhosa terra da liberdade? Por baixo de seu rosto aparentemente maduro, estava o coração de uma jovem garota, que acabará de receber o título e permanecia totalmente despreparada para a tarefa diante dela. O vento soprava de longe, e ela sentiu que fluía dentro dela enquanto gentilmente tirava suas dúvidas e preocupações, deixando-a com uma determinação inabalável. Para Mondstadt, como sempre. Se tornar uma guerreira gentil e determinada como Vanessa, lutar por seu povo e pela liberdade. Sim, esse era o verdadeiro significado de seu simples lema familiar. Até hoje, sempre que Jean se sente cansada ou começa a vacilar, ela vem e fica diante desta árvore e deixa o vento consolá-la mais uma vez. Afasta seu cansaço, para que ela possa ter mais uma vez força para continuar. A grande árvore na origem do vento marcou o fim da primeira jornada da Cavaleira de Dandelion. E assim foi o começo da jornada de Jean. A Mestre Jean tem um segredo. O clã Guild é uma família venerável de cavaleiros. Esse sangue orgulhoso vem da mãe de Jean, Frederica. O pai da Jean, por outro lado, é Seamus Pegg, um aventureiro famoso em todo o continente. Quando ele chegou a Mondstadt, apagou o seu passado e se juntou de novo à Igreja Favonius. E ascendeu a cargos superiores, tornando-se conhecido como Cardeal do Amanhecer. Os dois amantes acabaram se separando. A jovem Jean, segurando a mão de sua mãe, observava que as silhuetas do seu pai e da sua irmã, Bárbara, ficavam cada vez mais distantes. Mais tarde, a Bárbara seguia os passos do seu pai e se juntou à Igreja Favonius, tornando-se uma diaconisa muito amada pelo povo. Jean sempre quis se aproximar da sua irmã de sangue, mas não consegue dizer nada enfrentando os olhares evasivos da Bárbara. Talvez esse constrangimento muito semelhante seja um sinal de que o sentimento é recíproco. A Mestre Jean ainda tem outro segredo. Não importa quantas vezes ela tenha lido os clássicos históricos, apesar do título de Cavaleira de Dandelion, e apesar de ter se tornado em grande mestre intendente amada por todos, a Jean ainda adora ler os contos românticos. Isso não é por causa dos anos em que ela perdeu no seu treinamento e deveres, ou devido ao abismo que se formou no casamento dos seus pais. A Jean simplesmente anseia pela atração mútua em tais histórias, por essas emoções tão requintadas e frágeis. Como uma cavaleira, ela deve colocar Mondstadt e os cavaleiros de Favonius em primeiro lugar. Mas, se eu também pudesse. No seu escritório, no meio da noite, a Jean mais uma vez terminou a leitura de A Melancolia de Vera. Se eu tiver tempo, deve ser bom ir ao cabo do juramento, um pouco antes do amanhecer, certo? Baixando a cabeça, a Jean contemplou pela janela as estrelas brilhantes acima. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!